pé, vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica em classe, lição 9, uma visão bíblica do corpo, né? Está em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20, quem tem a revistinha, né? Quem não tiver, pode ver na Bíblia também. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Eu vou estar lendo os versículos pares da igreja dos ímpares, amém? Só lembrando, no momento da leitura oficial, a leitura da Bíblia também, né? Que os irmãos não se locomovam, né? Não fiquem saindo do lugar. As crianças, né? Vamos estar cuidando delas também, né? Que é um momento de reverência ao Senhor, a palavra dele, amém? Amém. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a justiça, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falarei os membros de uma meretriz? Não procede. Ou não sabeis que o que se junta com uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus, né? Então, o nosso corpo, nosso espírito pertence ao Senhor, né? Então, nós vamos estar aprendendo mais sobre isso, né? Está chamando aqui nosso professor de hoje, nosso pastor Wallace, né? Vamos estar orando pela vida dele, né? E já também queria estar apresentando um pedido de oração. Eu vou estar orando também por este pedido, da nossa irmã Priscila, pelo Rio, né? Ele está com febre, está enfermo. E nós, como igreja, vamos orar e interceder por ele neste momento. Amém? Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, já louvamos o teu nome, Senhor, bendizemos a ti, Senhor, de todo o nosso coração, meu Pai. Neste momento, Senhor, nós queremos, Senhor, interceder, meu Pai, pela vida do nosso irmão Rio, Pai. Toma ele em tuas mãos, Senhor, guarda ele, Pai. Não sabemos, Senhor, o que ele tem passado ali, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. Oramos a Ti pela cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós como igreja intercedemos, meu Pai, clamando a Ti, Senhor, porque sabemos, Pai, que Tu curas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, repreende toda a enfermidade, Pai. Em nome de Jesus também, Senhor, neste momento, Pai, queremos, Senhor, Te apresentar, Senhor, pastor Wallace, Senhor, a qual irá ministrar a Tua palavra, Senhor. Fala tudo, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender, ouvir, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que necessitamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, guardar em nosso coração, Senhor, para não pecar contra Ti, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que venhamos entender mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Amém? Você dirige para o Senhor? Amém. Vamos estar lendo então o texto da aula, como sempre fazemos. 3 e... Mas o corpo não é para a prostituição, senão e o Senhor para o corpo. O corpo não é para a prostituição, mas o corpo para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática, 3 e... O corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Podeis tomar
assento. Hoje, o título da nossa lição é a lição bíblica do corpo. O nosso body, nosso corpo, o nosso tempo, que é chamado templo do Espírito Santo. E você vai ver que no decorrer da lição, vai se passar muitas coisas que nós já aprendemos, muitas coisas que já foram faladas em lições anteriores, que vamos ser apenas revisados. E a pergunta inicial é: para que existe o corpo? Qual que é o valor do corpo? Muitas vezes a gente lembra o versículo: filho meu, dai o teu coração. Pegue o seu caminho, o Senhor confere até o seu coração ao Senhor. O importante é você entregar o seu coração a Ele. E o corpo? Tanto faz. E para que serve o corpo? Para que serve esse corpo aqui? O que vai acontecer com ele depois dessa vida? Depois que nós morremos, o que vai acontecer? Ele é importante? A gente fala muito sobre cultuar o corpo. Até que ponto que é cultuar o corpo? Tem o cuidar do corpo e tem o extremo de você estar cultuando o corpo. Qual que é o limite? Até onde que é o cuidado e a partir de quanto que é tipo, eu já estou entrando no narcisismo. Onde que é o limite que chega aí? O que o corpo, a gente leu aqui também, fala que a gente tem que permanecer, o nosso corpo tem que permanecer conservado em santificação. Outra passagem vai falar que ele tem que ser irrepreensível. O que é um corpo irrepreensível? São muitas essas perguntas que nós vamos ter. Vamos falar também sobre o corpo transformado. O objetivo, você vê que todas as lições da escola dominical são divididas em 3 partes. Primeiramente, no caso dessa lição, a gente vai falar sobre a criação como o corpo humano é que foi criado, a visão bíblica, o segundo tópico vai ser a visão bíblica do corpo de acordo com a Bíblia, e como que o mundo, o terceiro tópico, como que o mundo fala que é, como que eles têm a visão do corpo humano. 1 Tessalonicenses 5:23 é um texto que nós vamos tomar como chave. Nós já passamos por ele, tem no decorrer das leituras bíblicas semanais, né? Que fala, 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala o quê? Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente, se você não tem aí, abre lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5:23, ele fala como que a gente tem que cuidar do nosso corpo. O que a Bíblia manda para nós fazermos com o nosso corpo? É importante só o coração? Aqui já vai a resposta da primeira pergunta. O que é importante é a minha alma, o importante é o seu coração, o importante é você entregar a sua vida ao Senhor. O resto, o seu corpo, beleza. O que diz aí? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O que vocês entendem com essa palavra irrepreensíveis? Ele dá 3 palavras aqui: o vosso espírito, alma e corpo. Elas têm que ser irrepreensíveis, têm que permanecer plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lia esse versículo, quando eu estudando ele, deu um baque. Como assim eu tenho que permanecer? A gente entende, eu tenho que deixar minha alma santa. Eu tenho que ter o meu espírito conectado ao Senhor. Como é eu permanecer o meu corpo irrepreensível perante Deus? Que é uma palavra que vai trazer como uma santificação, mas não é só uma santificação como você tem que ser irrepreensível. O que essa palavra irrepreensível nos lembra? O que é o contrário de irrepreensível? É uma coisa que tem repreensão. O que é repreensão? Tem que chamar atenção. Ou seja, que está fazendo alguma coisa errada. E daí, como que eu vou tratar do meu corpo de maneira irrepreensível? Nós vemos que o cuidado que nós devemos ter, o assunto que nós vamos tratar hoje, vai muito mais além do que simplesmente temos que cuidar do nosso corpo. Simplesmente vamos manter uma vida santa. Mas sim, eu tenho que manter ele irrepreensível até a volta de Cristo, por causa que é importante que eu tenha ele. Você vai ver que o nosso corpo, ele não vai voltar ao pó.
A pergunta é, o que acontece com o nosso corpo depois que morremos? Uma resposta inicial de nós poderíamos dizer que ele volta ao pó. Mas o que a Bíblia fala, ele vai além disso. Para nós que estamos em Cristo, o nosso corpo não simplesmente volta ao pó. Ele fala o quê? Nós veremos transformados. Vai falar sobre o corpo glorificado. Então quer dizer que é importante nós tomarmos de atenção ao nosso corpo em si. Fala qual que é o propósito do corpo. 1 Coríntios 6, capítulo 20, diz aqui. E foste comprado com bom preço. Nossa, você foi comprado. Então qual que é o propósito do meu corpo? Qual que é o que eu tenho que fazer com o meu corpo? Bom, eu tenho que cuidar. E está escrito, não é cuidar. Vai além do cuidar. Ele vai além do cuidar. Tipo, é interessante que sempre quando você vai estudando, a palavra dá um além do que a gente pensa. É sempre mais do que você imagina. O que fala? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque versículo 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Porque foste comprados com bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso que pertence a Deus. Aqui vai um resumo da lição. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, porque Ele nos comprou, nós entregamos a Ele, por causa que Ele nos comprou a salvação. Ele fala assim, tu és meu Senhor, meu Salvador. Então, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço a Cristo. Então, o meu corpo, o meu espírito, minha alma, ele tem que viver de uma maneira que glorifica a Deus. E agora, como eu vou glorificar a Deus com o meu corpo? Como você pode glorificar a Deus com o seu corpo? Aí é uma questão a se falar. Vamos lá, primeiro tópico, a criação do ser humano. Vamos voltar no começo. Todos nós sabemos a origem da raça humana, Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27. O que diz lá? A famosa frase de Deus. O que Jesus deu, que o Espírito Santo falou? Façamos o homem, isso, conforme a nossa imagem e semelhança. Essa questão faz como que nós somos imagem e semelhança de Deus é bem estudado, é bem falado e é também até contraído nas literaturas. O que é ser-se imagem e semelhança de Deus? Há uma coisa que o ser humano possui, que os animais não possuem. Há uma coisa que o ser humano possui, que os anjos não possuem. Por causa que nós fomos a única coisa que foi feita, a imagem e semelhança de Deus. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Esses dias, até a Luísa falou, né? Que Deus fez o homem e falou, depois por que ele falou que o homem não é bom, né? Porque fala, a gente estava conversando sobre isso também, né? Que Deus fez os animais, Ele fez a vegetação, e fala que é bom, mas o homem, logo após ele ter criado o homem, ele não dá uma resposta falando que o homem é bom. Só depois de terminar tudo, fechar o ciclo, lá, ele viu tudo que tinha criado e tudo era muito bom. Mas aqui voltando para o homem. Ele fez o homem, a imagem de Deus criou. Versículo 27, criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. De que maneira nós podemos colocar que nós somos imagem e semelhança de Deus? Sentimento. Nós temos um sentimento. Deus possui sentimento. Nós também possuímos sentimento. Temos a habilidade de sentir. O que mais? Espiritual no corpo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também somos espiritual no corpo. Estamos em 3. O que mais? São coisas que nós fazemos, que só o ser humano é. O que o ser humano é diferente dos animais? Ele raciocina, ele pensa, ele sente. Ele pensa, ele sente. O que mais? Ele tem consciência, ele analisa, ele fala. E por último, uma coisa que foi dada ao ser humano. Tem Espírito Santo também. O que foi dado ao ser humano? Tem a livre-arbítrio, muito bem, como Deus tem o Espírito, inteligência. Interessante que para o homem, Deus deu uma ordem depois de ter criado o homem. Para os animais, ele falou, vai procria, vai cria, vai e aumenta. Os animais, as plantas, as aves, ele fala, voe a terra. Mas para o homem, ele deu uma ordem, ele abençoou eles. Qual foi a ordem que Deus deu? Gênesis capítulo 1, vamos lá. Gênesis capítulo 1. Foi para o homem, ele deu uma ordem, deu uma bênção. Multiplicai, o que mais?
Gênesis. Cuidar, domine. Ele tem a autoridade. Ao homem foi dado a autoridade para governar, para dominar sobre os animais. Da mesma maneira que Deus, ele fala, ele age, ele sente, ele governa. Ele tem o livre, o ser humano também foi dado. Ele pensa, ele age, ele sente, ele governa sobre os animais. Ele tem autoridade e tem que exercer essa autoridade bem. Uma resposta que eu ouvi também sobre essa. Por que falou que o homem não é bom, né? Por que não foi dada a resposta que porque o homem não é bom? Não. O homem é bom? O homem é bom? Sim ou não? Não. Mas que o homem, sabe, o homem pode ser bom. Mas o homem também pode ser Mal. ruim. Por quê? Porque ao homem foi dado o livre-arbítrio. Então, se você é o bom ou se você é ruim, vai depender das suas escolhas, das suas atitudes, de como você vai agir. Então, quando Deus olhou para esse mundo, ele falou, ele ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu filho e tal. Mas tem aquela outra parte, que Jesus, ele viu a Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu me alegro dele. As suas atitudes são boas. Então, ele está sendo bom para comigo. Ele ama todas a sua criação. Ele ama todos os homens. Mas se nós estamos alegrando, se estamos sendo coisas boas ou não, vai depender das nossas atitudes. E aí, como que nós estamos? Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Você é livre, porque você pensa, você sente, você raciocina, você fala e você tem autoridade, você tem domínio sobre, foi dado a você a autoridade, tem o domínio e você tem o livre-arbítrio. Agora as escolhas que vamos fazer. Fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Foi a única coisa que Deus realmente pegou para fazer. Nós vemos que o homem foi feito do pó da terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele faz o favor de redetalhar como foi criado o homem. A gente vê que no capítulo 1 ele fala, fez o homem e a mulher, da autoridade, mas no capítulo 2 ele vai refazer, renarrar, ele vai recontar a história. Mas fala assim, versículo 7, formou Deus o homem do pó da terra. Essa expressão é interessante também. Deus não formou o homem da terra. Deus não formou o homem do barro. Deus formou o homem do pó da terra. O que é pó da terra? Poeira. Uma coisa assim que o vento passa e pode levar. Mas a partir dessa coisa frágil, desse que o vento leva para um lado para o outro, Deus formou o homem. Nós fomos feitos do pó da terra. Adão significa pó úmido. E assim fomos criados. Mas a diferença é que Deus soprou em suas narinas. Lembra da lição que a gente estudamos sobre o aborto? Que Deus fala que Deus me formou nas entranhas da minha mãe, eu estava sendo criado de forma assombrosamente, né? Uma palavra milagrosamente, o Senhor formou a cada um de nós. A mesma maneira que Deus criou Adão, Ele cria cada um do ser humano. Foi dado a nós esse poder de procriar também através do nosso corpo, sim, mas a cada homem, cada ser criado, cada pessoa que nasce na terra foi formado à imagem e semelhança de Deus. Deus fez a cada um de nós. Quando você para pensar assim, você pode sentir o amor que Deus tem por nós, porque Ele nos ama de tal maneira, porque Ele formou a cada um de nós, porque Ele entregou, Ele gastou o seu tempo, 9 meses te fazendo, 9 meses, 10 meses, de acordo com o Japão, né? Mas nós fomos feitos à imagem dele. Agora, como sair no mundo, como que nós vamos ser? Interessante que uma coisa que nós somos é o que o inimigo queria ser. Lembra Isaías 14 fala, né? Que a fala que é falada, porque ele caiu, né? Ele falou, eu subirei, eu sentarei e eu serei como Deus. E como Deus serei. Ele queria ser a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que ele tem agora fica, caiu e agora nós fomos feitos em imagem e semelhança dele. Para o adorar, para podermos entregar a ele. Uma frase fala que o hebraico, a palavra pó, ela se conota parecidamente com a palavra poesia. O pó da terra, a pronúncia dela é muito parecida com um poema.
E o professor que eu estava vendo, né, falou, é como se fosse, vocalmente falando, Deus estava fazendo do pó para que esse pó pudesse adorar a Ele. Nós somos feitos com um objetivo. Nós fomos feitos não somente para resistir neste mundo. Nós vamos ver que no mundo, qual que é o objetivo da nossa vida? É ser? Qual que é o objetivo se você perguntar para alguém lá fora, que nunca conhece a Deus, qual que é o objetivo da vida? Qual que é o sentido da vida? Uma das respostas que já está de praxe é ser feliz. O propósito da sua vida é ser feliz. Olha, você vai acabar aqui. A gente nasceu aqui no acaso, foi um processo de evolução normal, uma seleção natural, estamos aqui puramente por acaso e vamos morrer. E acabou. Então aproveita o pouco tempo de vida que nós temos. Mas quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos que nós temos um propósito nessa vida. O cristão, aquele que conhece a Deus, ele é muito mais feliz. Por quê? Porque ele sabe o motivo que ele está nessa terra. Ele sabe o motivo da sua existência. Ele sabe por que ele vai levantar todo dia. Por que você abre o olho todo dia. Por que você sai da sua cama todo dia. E é para dar a resposta aqui. E você foi feito à imagem de Deus e para glorificar a Ele. Glorifique a Deus com o vosso corpo, alma e espírito. Completamente. Adão, pó da terra. Segundo, a constituição do ser humano. Hebreus 4:12 fala que nós fomos feitos, que nós somos espírito, alma e corpo. Essa questão do espírito, alma e corpo, saber que volta e meia eu tenho que reestudar. Cada vez eu entendo uma coisa diferente. Espírito, alma e corpo. Como vocês entendem? O corpo até que é fácil. O que é o corpo? Não, isso aqui é material. A alma e o espírito. Alma alma é o seu sentimento. A alma é um sentimento, onde você é o psique, é onde você analisa. A alma é definida pelo aspecto da mente, da emoção e da vontade. Vem do cérebro. É o cérebro, onde você pensa. Se você está pensando, é a alma aí. O íntimo do nosso ser, que está lá dentro. Se o nosso corpo cair, né? E o espírito? O espírito é de Deus. É o componente, na lição fala que o espírito é o componente pela qual tem comunhão com o Espírito de Deus. É através do espírito que nós podemos ter um contato com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. É através dele que nós podemos ter contato. É o espírito físico. Mas antigamente eu tinha uma imagem assim, a alma estava. Imagem errada, viu? A alma está aqui, o corpo sempre é ruim, ele sempre quer as coisas da carne, quer sempre dormir mais, quer sempre aproveitar a vida, e o espírito está sempre puxando para Deus, uma imagem assim que tinha. Mas quando você vê aqui, não é bem assim. Nós somos espírito, alma e corpo, são os três ligados. E fala que essa divisão entre a alma e o espírito, ele tem uma divisão, por causa que fala que a palavra de Deus é mais afiada que a espada do 2:1 e penetra até a divisão da alma e espírito. Mas tem como existir a alma sem o espírito? Ou tem como existir o espírito sem alma? Não há como. Porque somos coligados. O espírito e a alma. Por causa que em nós fomos soprados. O espírito e a alma está junto ali. Não tem a separação. Por isso que o autor aos Hebreus fala, né, sobre a divisão da alma e do espírito. Ele fala que é tão penetrante que é até possível penetrar entre a divisão, mas é uma coisa inseparável. Nossa alma, nosso espírito está coligado. E é como nós vamos pensar as decisões que nós vamos tomar, tendo que estar tudo voltado para glorificar o Senhor, com a nossa alma, com o nosso espírito e o nosso corpo. Senão a gente fala, nosso corpo, você vai começar a se fragilizar. Meu corpo é ruim, ele está sempre querendo fazer o pecado, daí que surge as crenças dos mártires, daqueles que ficam sem comer por tempo, para mortificar o corpo. Martirizar o corpo, mortificar o corpo. O que fala é a nossa carne. O nosso corpo é feito para glorificar a Deus. Então ele deve ser valorizado, portanto nós vamos ver que ele é templo do Espírito Santo. Ele é morada de Deus, ele é tanto a nossa morada nessa casa, né?
nessa terra, mas ele passa a ser templo do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus passa a morar. Há uma diferença entre o corpo daqueles que aceitam a Cristo e o corpo daqueles que não aceitam a Cristo. Os que não aceitam a Cristo, aqueles que não conheceram a Cristo, não foram salvos, e o corpo volta para o pó, volta para o. E os que aceitam a Cristo? Os que vão para o céu? Transforma. Ele será Transformado. transformado. Você parou para pensar que o valor que Deus dá é isso? Fala que os mortos, eles ressuscitarão e depois serão transformados junto conosco. A gente começa a pensar em coisa macabra também, né? Vai juntar todos os pozinhos que estão espalhados por aí, vai juntar de novo. Vai fazer o corpo do Alisson de novo, se eu estiver morto, né? E vai ser transformado para eu poder ir lá no céu. Mas já pode fazer uma pergunta? Fala. Assim, se falando, desde que eu cresci, eu escuto falar assim, eu vejo na Bíblia, quando morre crente, cristão ou não cristão, vai pro pó. Aqui no Japão, eles queimam, né? Vira pó. Só. No Brasil, Vira fumaça. né? Vai pro pó, vai pra terra. Quando, né, houver a ressurreição, quem estiver vivo vai ser transformado. E quem estiver dormindo, então essa é a pergunta. O pó, É o interessante. cristão. Quem fala, né? Eles ressuscitarão. Não vai estar mais o corpo lá. Então. Tá só A tumba vai estar vazia. Se você cavar o que estava morto lá, a tumba dele não vai estar lá mais. Por quê? A palavra que eles vão ressuscitar e juntos conosco seremos transformados. Não vai ser uma coisa diferente. A gente não vai ser especial que só o nosso corpo vai ser transformado e os que morreram que vai ficar, seus corpos ficam aí. só a alma. Não, mas então, sobre isso, vai ser transformado. Sim. A alma que transforma. É Né? a alma, né? Porque só está o espírito agora. Jesus tem corpo e tem carne e É um corpo diferente. É questão que essa parte eu acho incrível, sabe? Como? Imagina, a Martinha Lutero, por exemplo, morreu, matou ele, enterrou ele, tirou o corpo dele, acho que Martinha Lutero, né? Queimou de novo, jogou no rio. E se espalhou pelo mar. Então, Como que Deus vai pegar esses pozinhos que tá por aí? isso vai reconstituir, Som. isso vai reconstituir Exato. o corpo e aí vai ser transformado. Isso. A ideia, da Assembleia de Deus, que é crer nisso, o nosso corpo, esse corpo, essa matéria, esse carbono que compõe o Alisson, vai reformar e vai subir. E quando estiver subindo, será transformado e daí vamos receber o corpo glorificado. Você vê, se ele cortou meu braço, está na China, o outro braço está no Brasil, vai juntar de novo. Ele é o vale dos ossos secos. Eu queria os ossos. Por que eu falei que é uma coisa meio que macabra, né? Porque você pensar assim. Mas esse é corpo espiritual, né? Só, né? Aquele Daqui. que morreu, Não é corpo espiritual? morreu já, né, ou foi cremado, ou um animal no mar comeu, Não, matéria acabou. mesmo. vai ser espiritual. Deus, quando for levar esse Deus que já apareceu, morreu junto porta conosco, fechada, né? ele não precisa Tinha fazer um pergunta, corpo toca aqui, como ó. era, É. para depois transformar. Ele já faz um corpo do jeito que tem que ser transformado subindo. É isso que eu Não entendo precisa fazer também. um corpo de Não carne vai e osso ser e o depois pó. trocar. Ele faz uma coisa só, Deus que morreu. Eu penso que é assim. Mas e Jesus Cristo quando apareceu lá? Olha o meu Mas corpo esse aqui, é ó. o texto. Olha meu Que corpo. ele precisava. Olha aqui, eu tô de. Deus é tão poderoso que ele pode fazer o que ele quiser. Que eu tinha assim, como? Pra quê? Daí depois comecei, essa ideia debate. doida que eu tive no colegial, né? E no colegial, você estuda a matéria. Quando você estuda a matéria, você estuda lá que tem o positivo, sem o negativo, e a cada coisa que vai juntando, e toda esse positivo e negativo estava dentro do mundo desde o começo. Isso foi feito, foi formando e é formado. Se você ver estudar cientificamente, é possível transformar água em vinho. Mas para isso é uma energia tão grande que precisa para você conectar. Como que é? Não sei como fala em português. O Bunshi, o Toyoshi. É o. Cromossomos. Não, mais, menos. Deixa eu não vou saber falar.
se você for separando tudo, tipo célula por célula, carbono por carbono, H, tipo, você vê que é um mais e tem um menos aqui circulando. Genética. E daí, se você grudar outro menos aqui, vira outra coisa. Se você for grudando outros menos, vai virando outra coisa. É E cromossoma. essas energias, tudo já estava desde o começo. E isso vai formando e vai formando nós, vai formando outras coisas. Então, a ideia, não? Mesmo que meu corpo saiu, virou pó, virou outra planta, virou carbono de outra pessoa, Deus pode pegar esse menos aí, esse mais aí, transformar no meu de novo e voltar. Por isso que a gente quando começa a entender, a gente, caramba, Deus é muito poderoso. Ele é infinitamente mais poderoso do que você pode pensar e imaginar. Por isso que fala que as coisas que o ser humano não pensou, que não chegou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que ele fala, quanto mais você fala, não é possível. A gente tenta falar, não vai ser assim. Não vai ser assim. Mas quando eu aprendi é sua. E acabou. Que quando você volta a pensar dessa forma assim, sermos glorificados tudo, então quer dizer que o meu corpo, esse aqui, essa carne aqui, ela é importante. Essa matéria que eu estou comendo, eu estou dormindo, eu estou me exercitando, ela é importante. Ela tem um valor. Ela não é uma coisa que vai ficar o pó por aí. É uma coisa que Deus vai precisar levar também. Não é que ele vai precisar levar. Ele escolheu fazer isso. Porque como o Germano fala, ele não precisava. Deixasse o nosso corpo aí, deixasse um monte de corpo caído por aí, só levasse a nossa alma. Mas não, ele escolheu fazer isso. Só. Tanto que por isso que Jesus fala, ó meu corpo, que ele fala, ele foi o primeiro daqueles que vão Mas na Bíblia fala assim, a alma vai para Deus e o corpo será transformado, né? Primeiro vai a alma. Aí fala, o espírito vai para Deus, o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Mas aqui nós estamos falando daqueles que aceitaram a Cristo, vão voltar para os caras. Tem uma linguagem aí que é bom, mais clara. Milagre não se explica. Milagre se explica. Yeah. É interessante porque o que ao ver essa lição que dá é que essa carne nossa, que fala, caramba, que miserável que sou, tal, eu queria voltar lá para o céu, não, mas Deus se importa com ela. E Ele quer que você valorize também ela. E aí nós vamos estar estudando, se você vai valorizar o seu corpo, então como que você vai glorificar a Deus através do seu corpo? Como que eu posso glorificar a Deus através do meu corpo? O que é eu ter um corpo irrepreensível? Começa a doer, né? Como que é ter um corpo irrepreensível? O que é um corpo irrepreensível? Saudável. Muito bem, um corpo saudável. Fala aqui, nosso pessoal, o que dá? Fala, o corpo não é para a tradição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. E fala que há pecado que você pode cometer fora do corpo e há pecado que você comete no corpo. Vamos voltar então. Qual que é o pecado que eu posso cometer no meu corpo? Tem a prostituição, o que mais? Massas, né? Hã? Algum tipo de massa. Amar, danificar, retalhar o meu corpo, a gula, comer demais, não dar o descanso devido. Eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo. O negócio começa a fechar para o nosso lado. Tipo, a lição não vai tratar tanto assim sobre esse assunto. Mas quando eu peguei essa parte, você tem que permanecer o seu corpo santificando ele e irrepreensível. Eu tenho que ser irrepreensível. As pessoas têm que olhar para mim e glorificarem a Deus. Olha como ele cuida bem do templo e tem Espírito Santo. Ai! Vou continuar. A queda e restauração, ponto 3. O ser humano foi afetado com o alimento e na sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. O homem, ele pecou. O pecado do homem foi o quê? Qual que foi o pecado do homem? Ele desobedeceu a Deus. O primeiro, o mandamento que foi dado come de tudo, só não come do conhecimento animal.
Por quê? Não tem porquê. Só não come. Deus explicou. Olha, coma, não coma isso. Que você... Então, se você vai comer, tem as consequências, mas não é para comer. Eu vou conhecer o bem e o mal. Ué, mas ele foi lá, tá, desobedeceu. A questão que dessa desobediência foi afetado todo o homem. A queda, o pecado da desobediência afetou não somente a alma, o espírito, mas também o corpo. E nós trazemos as marcas do pecado em nossa vida. Que é quais as marcas do pecado que nós temos em nós? Até um certo ponto a gente vai ficando bem, cada vez mais bem, né? Cada vez mais forte, cada vez mais alto, cada vez mais grande. Depois de um certo ponto a gente começa a envelhecer. Nós começamos a morrer. Começamos a decair. São a consequência do pecado que entrou no mundo. Fica olhando pra mim. Não, Que não foi? gosto. Fica olhando pra mim, não. Mas chega pra nós, chega pra todos nós. E você vai sentindo. Quanto mais o tempo passa, você vê que você tá mais velho. Isso é até pra nós, Por isso que eu falo pro jovem, eu sou você amanhã. Aproveita o que você tem aí. Mas ok, mas interessante, 1 Tessalonicenses 5:23, vai de novo, ó. O mesmo 1 Tessalonicenses, se você tem a sua Bíblia aí, tem que aprender a falar o LR diferente, né? Se você tem a sua Bíblia aí, abre 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 aí. Fala, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso Espírito, ok, santifique tudo. Santifique o vosso Espírito, santifique a alma e santifique o Espírito. Esses 10 sejam plenamente. Você entende o que é conservados? Conservados. O interessante dessa palavra é conservados. Ele fala que a gente não tem como voltar a ser mais novo. Não. É só de cabeça. O que é possível é você conservar. Ele fala, vocês permaneçam conservados irrepreensíveis, para quê? Para quê? Vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que se cuidar até a vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, beleza. A gente já sentiu que está entre as linhas. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que dar descanso adequado. A gente já fala isso várias vezes, várias outras lições. Como você cuidar bem do seu corpo. Primeiro é você ter uma boa alimentação. É 3, né? Boa alimentação. Dormir bem. E exercitar. Ter um bom exercício físico. A vida interior da alma. Isso é só possível a gente só é possível viver através desse corpo. Se não a ele, nós já estaríamos fora dessa terra. Eu não sei se você já ouviu o testemunho do pastor que tomou uma bronca de Deus por causa que ele não estava cuidando bem do corpo dele. É que até os afazeres da vida, os afazeres, você está pregando, você está várias coisas, você tem que cuidar do seu corpo. Pastor que o diga. Ele falou, teve aquele momento lá que, por causa do excesso, da fatiga, teve que parar, teve que descansar. Por causa que Deus fala, você tem que cuidar desse tempo, desse corpo que é templo do Espírito Santo. Esse cuidar, você vê que é tanto, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma, e você tem que cuidar do seu espírito. O corpo entendi, olha, eu me alimento bem, eu descanso bem, eu faço exercício. Como que eu vou cuidar da minha alma? O que a minha alma está se alimentando? Ela está tendo descanso agora. A alma a gente vive do que a mente, é o nosso psique. A gente muitas vezes descansa mais a alma do que o corpo. A gente cansa mais a mente do que o corpo, porque passa horas e horas mesmo absorvendo informações que até a noite você não consegue descansar. Você dormir, mas sua mente está acordada. Você tem que dar o descanso para a sua alma.
Você tem que exercitar também a sua alma. Como que é exercitar a alma também? Exercitar a sua mente. A mesma coisa do espírito. Como que eu me alimento do meu espírito? Como que eu dou descanso a ele? Como que eu exercito ele? O espírito é onde que eu tenho comunicação com Deus. Quando eu estou exercitando o espírito é quando eu estou em contato com ele, eu estou orando a ele. Quando eu estou em descanso é quando eu tenho esse contato, quando eu estou recebendo o Espírito de Deus. Como que eu estou me alimentando? Uma coisa que me achega, faz me chegar perto de Deus. Essa questão de cuidar bem, a gente fala sobre o corpo, mas aqui entra um combo. Você cuida do seu corpo, mas tem que cuidar também da sua alma e também tem que cuidar do seu espírito. Que eles três, eles têm que permanecer em santificação e irrepreensíveis até a volta de Cristo. Ok. A vida interior isso é destacado pelo paralelismo característico da poesia erática. Salmos, ele vai falar sobre alma e espírito, né? Salmo 63:1 fala: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. A minha alma tem sede de Deus, a minha carne também deseja a Deus. O Salmos 44, versículo 25 diz assim: pois a nossa alma ainda está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. O corpo e a alma estão juntos. Várias vezes é falado, Provérbios 4:21 fala: guarda o meio do teu coração, porque são vidas para os que acham saúde e para o seu corpo. A carne, a alma, o espírito não são coisas diferentes. Eu vou cuidar bem da minha alma e não vou deixar o corpo separado. Eu tenho que tratar tanto bem quanto um, quanto bem quanto o outro. Salmos 32:3 fala: enquanto eu me calei, envelheceram os meus olhos e os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Uma coisa afeta a outra. A alma afeta o corpo, o corpo afeta a alma. Lembrei, né? Que coração alegre formoseia o rosto. Porque muitos, isso até cientificamente falando, né? Aqueles que perdem, tipo, estavam trabalhando, estava bem, estava quente, depois que se aposenta para de trabalhar, tipo, parece que perdeu o foco e fica envelhecido, perde as forças. Porque a alma envelheceu, então o corpo vai na junta. Nós somos criados, corpo, alma e espírito. Temos que cuidar bem dos três. Valorize o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ok, próximo aqui. Ponto 2 vai falar a visão bíblica do corpo, a parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, né, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão superior. A minha carne não habita mal. Romanos 7:18. Como que eu vou explicar isso aqui? Como que eu posso explicar então? A pergunta que pode surgir: a carne não é boa, não. Como que eu vou explicar esse versículo? Romanos 7:18. Uma explicação. A minha carne não habita bem algum. Como eu vou explicar esse versículo? Está na lição de vocês, né? Ou não? Tá? Como que é explicado esse versículo? Olha, a carne não é boa, não, olha. Ela está falando que a carne não habita bem algum? Está escrito, não tá? Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo habita. Sim. Diz assim, ó: entretanto, esse tom depressivo diz respeito à natureza pecaminosa. Nós fomos afetados com o pecado. Nós temos a natureza pecaminosa em nós porque foi afetado pelo pecado. E pecaminosa do homem. E não é isso especificamente para o corpo físico. Por causa que o pecado afetou não somente o corpo, mas a alma, o espírito. Foram todos os três afetados pelo pecado. Assim sendo, a nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito ou do ser inerente, mal, insignificante. Nós não cremos, Deus não crê nessa maneira, que essa carne é 100% ruim. Então ela é uma carne, a gente está preso a ela e quer ser liberto logo para ir para o céu. Não. É um templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar dela e temos que santificar a cada dia. O ponto 2 vai falar: é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que vosso corpo são membros de Cristo.
1 Coríntios 6,15. Como é, né? 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Pois tomarei os membros de Cristo para membros de uma meretriz? Não, por certo. Romanos 6,19. Fala o quê? Romanos capítulo 6, versículo 19. E mais uma... tudo está na lição, né? Romanos 6,12. Vamos estar lendo Romanos 6,12. Depois 1 Coríntios 6,20. E por último, Romanos 12, 1. Vamos lá. Romanos 6, 19. 6, 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundície, a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Ok, da mesma maneira que você usava o seu corpo para pecar, você vai servir as imundícias. Agora você aceitou a Cristo, você foi santificado. Você vai apresentar o seu corpo para a justiça, para a santificação. Então eu vou santificar a minha vida. Romanos 6,19. 1 Coríntios 6,20 fala o quê? Desculpa. Romanos 6,12 primeiro. Não deixa o pecado dominar sobre o seu corpo. Não deixa que ele leve você a pecar contra o corpo. Para você ficar obedecendo sempre a ele. Nós somos ou escravos de Cristo ou escravos do pecado. A gente fala, nós somos escravos da ordem da verdade nesse sentido. Porque nós escolhemos ser escravos de Cristo. Nós escolhemos obedecer a ele. É questão... não existe essa de você... eu sou cristão, mas eu não obedeço a Bíblia. Não existe essa, eu sou cristão, mas eu não frequento a igreja, eu não faço parte. Por causa que quando eu sou cristão, eu aceito a Cristo, eu não tenho mais domínio sobre mim mesmo. Não é mais a minha vontade, eu não concordo com isso, eu não acho legal aquilo. Eu entreguei a minha vida a Ele, então eu vou obedecer o que a sua palavra diz. Se a palavra de Deus manda eu congregar, eu vou congregar. Se a palavra de Deus manda eu entregar o dízimo, eu vou dizimar. Eu vou estar obedecendo a sua palavra, porque não sou mais de mim mesmo. Paulo fala, não sabeis vós que não sois mais de vós mesmos. Não existe mais o meu corpo e minhas regras. Você não é seu e você não tem suas regras. Quando para os cristãos, né? Lá fora está valendo tudo. Mas quando nós aceitamos a Cristo, é corpo de Cristo, corpo de a minha vida a Ele e a regra dele. Então vamos estar obedecendo. Nós somos o exército mais bem formado da terra. Esses dias o Jorge estava pregando, ele deu o exemplo da formiga. Como que é o formigueiro? O formigueiro tem uma rainha. E todos que estão lá, cada formiga tem a sua função. Tem quem vai pegar comida, tem quem cuida das larvinhas, tem o que vai cuidar da plantação, tem o que aguarda, tudo. Mas todos eles agem com o mesmo propósito. E para eles nada importa, não é o ganho próprio, é o ganho do formigueiro e corpo inteiro. Nós aceitamos a Cristo, o nosso objetivo é que o reino de Deus se propague, é que a vontade de Deus seja propagada na terra. E nós trabalhamos, não é, eu acho que eu gosto de trabalhar com aquele, não, é aonde que Deus me mandou, aonde que eu estou, onde eu estou inserido. Se eu jogar uma formiga aqui, ela vai caçar a formiga e vai tentar voltar para o formigueiro dela. Onde nós estamos inseridos, aonde que Deus nos colocou, para nós trabalharmos com o nosso corpo, alma e espírito, da melhor forma possível. Romanos 12, 1 vai, só para terminar de ler, né? 1 Coríntios 6,20 fala, a única resposta apropriada para tal graça libertadora é glorificai-vos, pois a Deus com o vosso corpo. E Romanos 12, 1 fala, apresentei o vosso corpo, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa mensagem a gente já leu várias vezes, mas se eu voltar lá, apresentei o vosso o quê? Corpo. O seu corpo é sacrifício vivo, o seu corpo é santo, o seu corpo é agradável a Deus, e o seu corpo é o vosso culto racional. Como eu estou cuidando dele, é como eu estou glorificando a Deus. Como eu estou cuidando dos três, tá? Corpo, alma e espírito, é como eu posso glorificar a Deus.
Se eu alimento mal, se eu não dou descanso adequado, é a mesma coisa que eu estou danificando ele. Eu posso, Senhor, aprender a cuidar bem do templo com o Espírito Santo. Existe um pecado contra o corpo. 1 Coríntios 6, 18, é o que nós lemos aqui, né? A leitura do pessoal, né? 1 Coríntios capítulo 6, tem o versículo 14, do 18 até o 20. Vai falar sobre o pecado que nós podemos cometer no nosso corpo. Já é de trás, né? A prostituição, o pecado como comete fora do corpo, mas se prostituir é pecar com o seu próprio corpo. Não saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que a vida em vós é proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque foste comprados por um bom preço. Glorificais a Deus com o vosso corpo. O pecado não tem condição mais, né? O pecado o sexual que a gente pode fazer com o nosso corpo. Agora, fora isso, os que é mais fáceis, né? Você não cuidar bem, não dar descanso, sabe? Trabalhar demais. É uma coisa que pega em nós. Pega em mim também. E se você for ver nesse ponto, o povo cristão devia ser o povo mais saudável da terra. Porque somos templo do Espírito Santo. Então devemos cuidar bem do que é templo do Espírito Santo. E daí eu falei, né? A gente tem que cuidar do corpo. Mas e até qual que é o limite? Tem um que cuida demais, né? A gente vai falar também sobre o narcisismo, né? Horas, interessante. Você tem com o Espírito Santo 2 horas na frente do espelho para 2 horas de Mas aí, até onde que é? Qual que é a linha aí? Vamos continuar aqui. Primeiro, ponto 3. Glorificação e ressurreição. A morte e a ressurreição. Há um estado intermediário onde parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Por isso, a última etapa da nossa salvação e glorificação inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. É o que nós falamos naquela hora, né? Romanos 8, 23 diz aqui: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós teremos um corpo glorificado. Nós ansiamos por esse dia. A terra geme, a terra forma, ela clama por causa que o pecado danificou ela. Mas não somente ela, não somente a terra clama por uma redenção, mas o nosso corpo também, para que nós sejamos glorificados para a redenção do nosso corpo, de acordo com Romanos 8, 23. Ok? Vamos no ponto 1, ponto 2, agora o último ponto. Interessante que essa lição ela pegou primeiro como que é o corpo, como que a Bíblia fala, agora vai falar o que o mundo fala. Ela parece que é uma ordem, eles inverteram, né? Normalmente fala o que o mundo fala, depois o que a Bíblia fala. Dessa vez é o que a Bíblia fala, você conhece a verdade, agora vamos ver o que está sendo falado lá fora. Pronto, são 2 palavras aqui que já apareceram também antes. É o hedonismo e o narcisismo. É 2 extremos, eu vejo aqui como 2 extremos. O primeiro, o hedonismo, deixa eu ver aqui, né? Zelar e manter o corpo saudável como uma forma de agradar a Deus. Nós vimos isso. Contudo, em tempos modernos e pós-modernos, a busca de felicidade, o hedonismo, aí na revista está escrito o que é hedonismo. Se você puder dar um respeito. Hedonismo é um estilo, o estilo de vida que é o quê? Ela tem obsessão do prazer. O que eu busco é me satisfazer, é ter alegria e busca do prazer, mais uma coisa. Fuga do sofrimento. Eu não quero sofrer. É a prioridade na minha vida. Eu busco o que é fácil e busco tudo que pode me causar sofrimento. O que está pegando muitas vezes? A preguiça. Principalmente no frio. Você tem que sair da cama. Você quer? Não. Eu quero a fugir do sofrimento e ficar na coberta. Se eu estou extremizando aqui, né? Mas hedonismo é isso. Você vai fazer a todo custo. Sabe aquele, ultimamente pegando na minha vida, sabe? Você tenta dormir até o último segundo. Você vê o guiri-guiri. Até onde que eu posso dormir que eu vou conseguir chegar a tempo. E depois você sai atropelando tudo, não come direito, não se prepara direito e vai trabalhar. Essa é uma das maneiras de você está fugindo do sofrimento que você tem que fazer. De enfrentar a vida. E à noite? O que a gente faz? Você sabe, eu tenho que estudar,
eu tenho que fazer exercício, tenho que me alimentar bem, tenho que alimentar minha alma, eu tenho que alimentar o meu espírito, tenho que ter um momento de oração. O que eu vou fazer? Eu vou fugir para a fuga pelo prazer, aquele que tem mais fácil, o celular na minha mão, abre o YouTube e fica rolando assim. Tem uma pregação desse dia sobre isso, né? E isso acontece bastante nas nossas vidas. Você está fugindo, você está buscando o prazer a todo custo e está fugindo do sofrimento a todo custo. E é uma coisa que pega nós. E no mundo é natural. Esse extremo. Tem o hedonismo, você está vivendo aqui de qualquer jeito, mas tem outro extremo, que é o narcisismo. O que é o amor narcisismo? Está escrito aí. É o amor excessivo. Amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Agora como eu sou bom, como eu sou bonito, bendito seja a mim, glórias a mim, e tudo que eu faço é bom, você não aceita nada que os outros fazem, eu sou o melhor em tudo. Aquele quando você passa tempos no espelho sem ver as outras. Essa questão que vem do narcisismo, conta a história, né? O cara nunca tinha visto seu rosto, olhou no rio, começou bonito, começou a olhar, caiu no rio, morreu aí, e daí que esse tal de narcisismo, daí nasceu a palavra narcisismo. Mas você buscar tudo que é em extremo é pecado. Uma coisa que você não quer. Tudo que é em extremo é um pecado, é um erro. Até você tem que cuidar de você. Sim, você tem que dar uma boa alimentação. Boa alimentação, não extremo. Você tem que dar um bom exercício, bom extremo, não extremo. Você tem que dar o descanso adequado para o seu corpo, mas não ao extremo. Tudo que vai ao extremo pode se constituir um erro. Tudo que é demais é ruim. Em estilo de vida, amor extremo. Persegue o corpo de mal por meio de boas estéticas a qualquer custo e se porta com abstenção e busca autorrealização ao ser admirado nas redes sociais. As redes sociais é nada mais que isso. Você busca aceitação. Olha para mim, olha como que eu sou legal, olha como a minha vida é legal, olha o que eu faço é legal. Você está buscando a admiração para você mesmo. Você busca atenção em você mesmo, porque o ser humano necessita disso, porque ele se sente feliz com isso. É meio que coligado o hedonismo, que ele sente prazer em estar vendo, ele sente prazer em ser elogiado, ele sente prazer em ser elogiado. Esse narcisismo seria a mesma coisa que Egocentrismo? Sim, porque você está puxando, que narcisismo, ele foca em você. Aqui a definição que é dada na revista é o amor extremo a você mesmo. E você quer, é só para você. Daí puxa com o egocentrismo, né? É para mim. Por que acontece isso? O ser humano, ele tem uma necessidade de adorar, ele tem uma necessidade de idolatrar, ele tem uma necessidade de buscar, de prestar reverência a alguma coisa. Ele ou adora o dinheiro, ou adora o carro, ou adora a si mesmo. Autolatria. Por quê? Nós fomos feitos, a imagem de Deus, e fomos feitos para adorá-lo. É interessante que quando Deus fez o homem, quando ele foi criar a erva, ele fala, produza a terra, erva, produza a terra, as plantas, ele otorgou a terra. Quando foi criar os peixes do mar, quando foi criar as aves do céu, produz o céu, produz os mares, produz a terra, réptil, ele otorgou para a terra criar. Mas quando foi o homem, ele pegou o pó da terra, ele colocou a sua mão, como é espírito, Deus é espírito e vai usar a mão? Sim, é poderoso, a gente já estudou isso. E ele mesmo colocou a sua mão para fazer, ou seja, ele tem que estar em ligação com isso. Se a planta retirada da onde que ela foi criada, ela morre. Se o peixe for retirado do mar onde ele foi criado, ele morre. Se nós somos, a gente já falou sobre isso, se nós seres humanos fomos separados de Deus, da onde que nós fomos criados, nós morremos. Por isso que ele fala que o pecado, todos os pecados estão já destituídos da glória de Deus. Eles já estão condenados, nós já estamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. E só foi quando nós aceitamos a Cristo, quando tivemos um reencontro. O que é religião? É religar.
É aquela busca de religação com o Criador, reconexão, com essa reconexão que nos dá vida. Essa que nem você enfiou você na tomada, você ligou aí, que sem ela você está morto. O secador pode ser o melhor secador do mundo, mas se não tiver eletricidade, não funciona. O celular pode ser o celular de última geração, mas se você não carregar ele, é só um choro. Nós temos que estar conectados com aquele que nós criamos. Vamos lá, a gente falou, né? O hedonismo e o narcisismo, os dois cuidados. E a erotização e a libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. E o pastor falou também essa parte, né? Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está mais na perfeição do seu propósito. Qual foi o propósito que foi criado? A declaração de fé, você vê que nessa lição de falta várias vezes falar, a declaração de fé, a declaração de fé, a declaração de fé. Se você pesquisar na internet, declaração de fé da Assembleia de Deus, vai aparecer um PDF lá. É um texto, é um livro mais ou menos extenso, não é tão extenso, né? É fininho. Mas é ao que nós cremos, o que nós cremos, o que nós acreditamos. Quando você estuda o discipulado, nada mais que você faz um resumo para você entender o que você crê, entender a fé que você processa. Por que porque tem tantos estudos na nossa igreja? Porque nós aprendemos tanto? Para sabermos o que nós cremos, para estarmos preparados para receber o que você crê. E tanto que ele volta e me fala, né? A declaração de fé fala, leciona que a relação sexual não é só para procriar, não é somente para fazer filhos, mas também para o prazer, dentro dos limites do matrimônio. Você tem o sexo é para você ter prazer, para você se alegrar. O esposo com sua esposa. E o que o inimigo tenta fazer é inverter os valores. Tudo é assim, sabia? É inverter os valores. Ele diz, o ser humano adorou mais a criatura ao invés do Criador. Então Deus entregou a eles, nós lemos isso em Romanos, né? Romanos capítulo 1, a gente estudou sobre isso, e fala que nós que decidimos adorar mais a criatura, as coisas criadas, a nossa própria vida, o dinheiro que foi criado, o que nós podemos ter nessa terra, do que o próprio Criador. Então qual que é o maior castigo que Deus pode dar a nós? Por isso mesmo, Deus nos entregou as suas paixões. Deus entregou para fazer o que eles queriam. E foi trocado. O que é isso? Porque é propagado agora a erotização do corpo explorados nas mídias, artes, músicas, literaturas, com objetivos de seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. E é sempre as práticas sexuais ilícitas que eles falam. Você pode fazer qualquer um, você sai com qualquer um. Esse dia o pastor estava falando, né? Que começou, né? É amizade colorida, depois ficou ficar, e agora, eu estava pensando, né? Qual que é o agora, né? O agora é um peguei. Eu peguei aquela menina, peguei aquele menino, já peguei. Ué, você vê que o tempo de duração é menor? Antigamente até que tinha uma amizade. Depois fica um tempo até junto. Agora não, você pega e larga. De tão simples que vai ficando. E essa questão da sexualidade, a gente vê, é estudado nas mídias, é erotizado nas redes sociais, e volta e meio as postagens, o mundo está perdido mesmo. Mas você vê que a mídia, a gente sempre pensa no Brasil, né, as coisas assim, mas até seriamente falando, aqui no Japão é feito. Vários programas voltados para o sexualismo é comentado. A NHK está fazendo isso. Volta e meia está fazendo. Não somente as questões sobre a transgeneridade, tipo o homossexualismo, do mesmo sexo, mas também, mas pode ter relação antes, né? Por que eu tenho que ficar falando para os outros o que tem que fazer? E isso eles estão falando num tom sério. Uma televisão de educação. Por que eu tenho que chamar a trilha, o caminho que a noivandade Bajinoro, que significa a via da virgem, né? Em japonês. Por que falar que é virgem? Eu não quero dar satisfação para ninguém. E isso é falado de modo sério, algo normal, está se propagando, e você fala, sério? Está passando isso? Naturalmente. Porque o mundo jaz do maligno. O que ele quer fazer é inverter os valores.
você pode fazer antes como quiser. E esse mesmo programa que trata isso, aí e a relação no casal, né? Não tem muito sexo mais. Ah, pra que precisa ter? Você vê que agora, inversão, que Deus deu o sexo pro casamento, depois de ser casado, você tem que fazer para ter o prazer e para procriação. Mas que eles falam, você faz antes, faz à vontade, aproveita a vida, depois de ser casado, não precisa fazer também não. Ou seja, isso é tudo inversão de valores. Eu lembro até quando a gente deu já essa lição sobre a sexualidade. Não, fazer antes do casamento é pecado, certo? Fazer fora do casamento é pecado. E não fazer dentro do casamento é pecado. Por causa que foi dado por Deus. Logicamente, tem aquela questão de você vai se santificar, você pode se separar, você entra em comum acordo. Porque o seu corpo é do seu esposo e o corpo do seu esposo é para você. Ou vice-versa. Mas o que o inimigo tenta fazer é trocar, mudar. Você faz o que você quiser. E assim, esse é o maior castigo que é dado para o ser humano. Ponto 3. A liberdade e a autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as suas próprias decisões e se governar. Somos livres. Porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Eclesiastes 12, 14. Uma questão, quando a gente lê lá o provérbio Salomão que fala, né? Jovem, faz tudo o que te der na telha. Tudo que vier na sua mente, pode fazer. Mas tenha consciência disso. De tudo que você fazer, você vai prestar contas. Tudo que foi feito aqui na terra, nós prestaremos contas. E fala sobre a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Neste aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo para exercer total controle sobre o seu corpo. Deste modo, os seus adeptos atuais contra o corpo, a legalização do aborto, a prostituição, as drogas, o suicídio assistido, dentre outros, Contrário a esse recidivismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmo. O que o mundo fala, você é livre. Você faz o que você quiser. Se você quiser se matar também, se mata. Seu corpo, suas regras. E ao contrário do que nós aprendemos, que nós aceitamos a Cristo. Não, somos nós. Nosso corpo é do Espírito Santo. Nós nos entregamos a Ele. Então você não pode fazer o que quiser. Isso é os três, o seu corpo, alma e espírito. Que tem uns que vai para o extremo, vou cuidar do meu corpo, e esquece de cuidar da alma, esquece de cuidar do espírito. E nós temos que cuidar bem, permanecer irrepreensível. O seu corpo, alma e espírito. Eu tenho que alimentar bem corpo, a minha alma e o espírito. Como que eu alimento a minha alma? Como que eu alimento o meu espírito? Eu tenho que dar descanso para o meu corpo, alma e espírito. Como que eu dou descanso para o meu corpo? Como que eu dou descanso para a minha alma, minha mente? Como que eu dou descanso para o espírito, para o coração? Como que eu vou exercitar meu corpo? Como que eu exercito a alma? Como que eu exercito a mente? Todos os três precisam estar santificados perante Cristo. Olha, o que seria esse suicídio assistido? Vou me matar, olha para mim. Não tem a... Não é chamada de escondido. eutanásia, né? Que era a pessoa quer morrer, vai para o hospital, os caras vão dando remédio até que ele morre. É assistido. Ou sobre a pena de morte também. Pena de morte. Pena de morte não é um desejo da pessoa, daí, né? Ah, não seria. E a pessoa quer morrer. Ah, só. Que aqui eles estão falando que, tipo, o erro que ele fala, você é livre. Você pode tomar a decisão que você quiser. Então, esse é o erro. Ô, Alisson, nós somos hereditários do pecado, o corpo, né? Aí depois aí Deus fala que nosso corpo é santificado. Aí Nós depois temos Deus que fala ser- assim que o corpo não herdará reino de Deus. Pode O não? corpo. Pode não? O corpo não vai dar, vai ser a transformação que transforma. Mas o corpo em carne mesmo não vai entrar. Porque ele vai ser? Porque está cheio de pecado. Não. Porque ele vai ser? Transformado. Exato.
Só a transformação que entra, mas o corpo em si não entra. Entendeu? O corpo é O que significa transformar? O metamorfose. que significa transformar? É você mudar uma coisa para uma outra. Então, o que é uma coisa, ele se torna outra. Então, o que? Esse corpo antigo não existe mais. Porque é cheio de pecado. Porque ele transformou. Porque o pecado não está nesse corpo. O que a gente vê o corpo assim, essa carne que é pecado. carne. Não, está na alma, está no espírito. É. Porque nós somos os três aqui. A gente tem essa ideia errônea de pensar que então só o corpo que é ruim. Eu vou largar ele. Tanto que as pessoas buscavam ser mártires para se encontrar com Cristo logo. Uns erros também dos crentes primitivos que existia essa. Mas que fala, não, o seu corpo é importante, sua alma é importante, seu espírito é importante. Você tem que cuidar dos três. Tricotomia. Vamos lá, a conclusão. Criado a terra, a imagem e semelhança divina, o homem é constituído em três substâncias, espírito, alma e corpo. Nós lemos. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar a alma e o espírito. O corpo é a morada do espírito e não habita em santuários impuros. Na vinda do Senhor, o corpo do santo será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidados e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Devemos cuidar bem do nosso corpo. Vamos lá, pergunta. Como a nossa declaração de fé expressa que a nossa constituição humana? A gente fala, como que a Assembleia de Deus acredita que nós somos? Você acredita? Está lá, ficou meio que estranho. Como que a declaração de fé nossa, de acordo com a nossa lição que nós estudamos, crê que o ser humano é? Ele é formado de corpo, alma e espírito. Ela declara que o corpo é a carne exterior, chamada de homem exterior. Tem a parte interna, que é dominada homem interior, composta pelo espírito e alma. Essa constituição é dominada de tricotomia, que tem três substâncias: espírito, alma e corpo. Nós cantamos hoje espírito, alma e corpo. Entrega aqui hoje? Ou vai ser amanhã? Hoje. Amanhã? Hoje? Cantou? Não é assim. Ok, como é requerida a irrepreensibilidade e conduta do cristão? A conduta do cristão é requerida em parte? No espírito, na alma e no corpo. Como o corpo é identificado na Bíblia? O corpo é identificado. Aqui ele dá uma resposta meio que cumprida, né? O corpo pertence ao Criador. Né? Mas o termo corpo é identificado com a parte exterior do mundo. A gente é fácil falar, é onde que a gente pega, a gente apalpa, isso aqui é o corpo, tá? Mas ele dá, o termo carne, quando se refere ao homem físico, inclui a dimensão exterior. Ambos temos indicar a parte visível, material da natureza humana, através do corpo que eu me relaciono com as outras pessoas. Através desse corpo que eu me relaciono com você. Eu posso aprender, posso procriar, posso viver nessa terra. Através do meu espírito eu me relaciono com Deus. E a nossa alma é a série das emoções, onde nós pensamos, agimos. Porque os corpos dos salvos não podem praticar atos imorais? Porque a parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, vemos que os corpos dos salvos não, metaforicamente, são membros do corpo de Cristo. Ou seja, eu pertenço a Deus, eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo. Eu não posso estar me prostituindo para ir e falar que estou adorando ao Senhor. Eu não posso viver uma vida descegrada e dizer que eu sou servo de Deus. Por causa que se eu sou servo dele, eu tenho que ser 100% dele. Espírito, alma, corpo. Conforme mais a gente estuda, mais você vai ver que o ecumenismo, que é você aceitar aquela pessoa que fala, eu acredito em Cristo, então eu sou cristão, estou salvo, mas vive de qualquer jeito. Não é. A nossa crença, o que nós cremos, que a palavra de Deus nos diz, é que temos que ser 100% entregue a Ele. Não tem essa parte. Eu não concordo com essa parte da Bíblia.
Não tem como você ser um verdadeiro cristão e você falar, não, esse que está aqui, escrito aqui, não serve para mim. Porque é 100% do Senhor. Você não é de você mesmo. A partir do momento que eu começo a valorizar mais o meu sentimento, a partir do momento que eu começo a valorizar mais a minha vontade, eu estou me afastando de Deus. Por causa que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. É um perigo que está crescendo. O que o pessoal mais busca é o seu querer, é a minha vontade, é o meu sentimento, o seu sentimento que importa. Daí olha lá, o importante é você ser feliz, é você estar feliz. Mas o que Deus fala é entregue a si mesmo, não tem alegria longe dele. Não tem como você se realizar, estar completo sem ser na presença dele, sem ser na vontade dele. Ponto 5, a última pergunta. No atual cenário, o que as ideias secularistas promovem? Ela promove 1, 2, 3, 4, etc. As duas palavras difíceis que a gente aprendeu. Uma é o hedonismo, aquela pessoa, você busca o prazer e foge do sofrimento. Mas não é normal isso? Parece que é normal, né? A gente quer uma coisa, quer ser feliz e não quer sofrer. Mas o extremo é errado. E o narcisismo você não tem que se cuidar, você não tem que se amar, não ame o seu próximo como a si mesmo, sim, mas não até de ser ao extremo. Até o ponto. Tem que a gente. Onde que é o extremo? A primeira pergunta, né? Qual que é o extremo? O que a palavra fala? Busquem, em primeiro lugar, ou quando esse primeiro lugar começa a ser trocado, estou buscando mais o meu prazer do que as coisas de Deus. Quando eu estou buscando mais a minha estética, a minha autorrealização do que as coisas de Deus, aí já passou. Por causa que é sempre Deus em primeiro lugar. Quando Ele está em primeiro lugar em nossas vidas, tudo vai dar certo. Porque é Ele que você está aí priorizando. Mas quando você começa a priorizar outras coisas a não ser a sua vontade, aí já está um erro. Aí é a linha onde você pode falar, qual que é mais importante para mim? Eu tenho que cuidar do meu corpo? Tenho. Eu tenho que valorizar a minha alma e o espírito? Tenho. Mas tudo em primeiro lugar. Senhor, é a sua vontade. Qual que é a sua vontade? A tua vontade é que eu me entregue a ti, é que eu cuido bem de mim, é que eu passe tempo alimentando minha alma, alimentando meu espírito e cuidando do meu corpo também. Amém? Amém. Aí as outras, né? Realização e a libertidade, que o Pai vai falar do mundo. Mas que nós possamos, Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero obedecer. A gente tem que, né? Eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Quando você está obedecendo a Deus, você vai ser a melhor pessoa dessa terra. Você vai ser a melhor versão de você mesmo. Porque você vai cuidar tanto bem de você, do seu corpo, tanto bem da sua alma, da sua mente, e tanto bem do seu espírito, que é só na conexão com Deus. Possamos, Senhor, eu quero isso. Mas se a gente sabe, eu não consigo. A gente é bravo. A gente tenta despencar algumas vezes, tenta se eu tô conseguindo agora tá dando certo, estou orando bastante. Por causa que uma coisa que devemos lembrar, que nós não conseguimos nada com a nossa própria força, tudo dependemos de Deus. Porque dele, por ele e para ele. É tudo dele. É por ele, porque dele vem dele. E é para ele, mas a metade também é por ele. Eu consigo adorar a ele através dele. Eu consigo orar através dele. Eu consigo cuidar de mim mesmo através dele. Eu posso entregar 100% a minha vida ao Senhor. Amém? Pastor, Watson, tem uma pergunta que eu mais não sei se é. O Satanás tem corpo? Quando foi expulso do Éden? Uma coisa que foi feita, imagem e semelhança de Deus, quem que foi feito? Nós. Mas quando ele foi expulso do paraíso lá? Ele é um anjo. E o que a Bíblia diz que os anjos são? Espiritual. Então? Tem ou não tem? Mas tem gente que fala que possui. É questão, né? Tipo, tudo, ele tem poder tudo. Mas o que a palavra de Deus fala, né? A gente fica com ela. Tem várias questões que a gente pode entrar. Se ele tem corpo, ou se ele tem relação com o ser humano, vai nascer o que daí e tal. Tem coisas que tratam tudo.
várias perguntas cabulosas. Daí a gente volta. O que a Bíblia diz? A questão é aonde que a nossa fé está baseada. Ela está baseada na palavra de Deus. O que ela fala, a gente fala. E o que ela não fala? A gente fica. Que são coisas que podem perguntar, mas o que a palavra não revelou é que não há necessidade. Não precisa você saber se Adão tinha um bico. Você não precisa escutar quando os anjos cabem na capola na ponta do cabelo da agulha. Mas o que você precisa saber é o que Deus revelou para você agir na sua vida. Ou seja, o que vai servir para a minha vida amanhã. Não é somente uma coisa que tem que ficar aqui na minha mente, que eu entendi com a minha alma, mas que eu tenho que praticar no meu espírito e no meu corpo a partir de hoje, a partir de amanhã. É que é exorcismo, né? Que negócio aqui. É o que você vai agir na sua vida. Quais são as atitudes que você vai tomar através dessa informação. Tipo, então, Senhor, eu quero me alimentar, eu quero crescer, eu quero entregar a minha vida a Ti, que é o que mais importa. Amém? Passando? Glória a Deus, a paz, amados. Bem, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5. Só para você entender um pouco, eu vou ler uma linguagem que é mais fácil de entender, que é a Nova Bíblia Viva, em português. NBV-P. Olha como ela diz, abra sua Bíblia, 2 Coríntios 5, veja que você vai ver que fala aqui a diferença dos sinônimos que é relatado para se entender melhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Ele diz assim, nós sabemos que quando morrermos e deixarmos este corpo, teremos um maravilhoso corpo novo no céu, um lar que será nosso para todo sempre, feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Como vamos ficando cada vez mais cansados desse corpo atual, eis porque esperamos com ansiedade o dia em quando teremos um corpo celestial que vestiremos com roupas novas, porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Então esse nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar, porém não gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum. Nós desejamos revestir-nos do nosso novo corpo, de maneira tal que esse corpo mortal seja absorvido pela vida. Porque ele diz o que é mortal se revista de imortalidade, o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, no capítulo 15 de 1 Coríntios. E ele diz aqui, agora estamos confiantes, né? Porque Deus preparou para nós um corpo com garantia que Ele nos deu o seu Espírito Santo. Isso é Deus, o Espírito Santo habita em você e em mim, e habita nesse corpo. E o Espírito Santo, ele não tem corpo, ele é Espírito. Da Trindade, quem tem corpo é Jesus, porque Deus formou o corpo, me formaste. E esse corpo de Jesus será eterno. Ele estará sempre com o corpo. Só que esse corpo que ele está hoje, como é o glorificado, é um corpo que pode ser visível e se tornar invisível, como aconteceu com Jesus na aparição. Entenderam? Jesus aparecia e desaparecia. Então é esse corpo, mas ele tinha corpo, podia ser tocado, mas ele não tem limites da matéria. Ele pode passar por aqui e ir embora. E a gente não, bate a cara no vidro e cai. Né? Fica com caroço. Agora ele diz assim, agora estamos confiantes e compreendemos que cada instante que gastamos desse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, com o Senhor. Sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. Porque essa dificuldade, a gente não está vendo, a gente crê. Então a fé é isso, é você entender pela fé esse corpo, que como vai ser. Não, agora explicar não dá. Nem Paulo conseguiu explicar muita coisa, mas está dizendo aqui, olha, porque todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados, e cada um de nós receberá o que merecer
pelas coisas boas ou más que tivemos feito nesse corpo terreno, através desse corpo. Significa que esse corpo tem essa responsabilidade diante de Deus de fazer aquilo que é bem, que o vosso corpo e o vosso espírito pertencem a Deus. E nós vamos dar conta do que fizemos através desse corpo. Então, por causa desse reverente temor, sempre presente na nossa vida, que nós trabalhamos tão arduamente para ganhar os outros. E Deus conhece o quê? O nosso coração. E sabe que Ele é sincero nessa questão, e eu espero que vocês, bem no íntimo, verdadeiramente o saibam também. Quer dizer, Deus conhece o profundo do nosso coração. As palavras para Deus não funcionam como funciona o que o coração diz, que nós não falamos. É isso que é importante. O que teu coração está falando? Né? Não tem os chamados ídolos do coração? Não tem os chamados rebeldes de coração? Por quê? Porque não fala, mas o coração está rebelde. E Deus está vendo. Né? O homem vê a aparência. Deus conhece o nosso coração. Isso devia causar temor em nós. Não medo, temor. Respeito a Deus, porque Ele sabe o que está aqui dentro. E quando você está sendo tentado, você tem que lembrar, opa, Deus está vendo isso. Deus está vendo. E se eu ceder a isso aqui, Deus está vendo. E eu vou acabar morrendo por causa disso. Precisa da minha salvação, então você rejeita. Ele está falando outras coisas aqui, que ele diz assim, ó, eu espero que vocês bem no íntimo saibam disso. Agora, será que nós estamos procurando elogiar nós mesmos outra vez? Na verdade, nós estamos dando a oportunidade de se alegrarem em nós. Vocês podem usar isso com aqueles que andam se gabando de terem boa aparência, mas não têm um coração verdadeiro e sincero. Então a beleza, na verdade, não está no exterior. A beleza que Deus quer que tenhamos é no interior. Uma beleza que não, ela pode ser vista por atitudes e não por vista. Né? Agora, se assim for, é para dar glória a Deus. Se é tudo que Deus te deu, se você tem um corpo bonito, se você tem uma aparência boa, glorifique a Deus nisso. Porque foi Deus que deu. Porque isso não comove Deus, você ser bonito, mas Deus gosta mais de você porque você é mais bonitinho. Mais bonitinha. Ele ama você porque você crê nele, aceitou Jesus. E ele ama. E essa aparência mesmo, graças a Deus, acho que nós não vamos ter lá no céu. Porque misericórdia, né? Ou então no céu não tem espelho. Estou brincando, irmão. Só quero dizer para você não ficar tranquilo aí que você está sempre achando um defeito em você, a minha orelha, o meu nariz, a orelha é mais torta que a outra, mas isso. A gente tem esse costume de reparar, né? Ah, esse meu cabelo está muito embrulhado, eu vou alisar. Aí você, meu cabelo está muito liso, vou embrulhar ele, vou deixar ele crescer. Não é verdade assim? A irmã estava comentando isso aí, eu estava vendo a conversa dela. Então, qualquer coisa que nós façamos não é propriamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Então, ele diz assim, ó, ele morreu por todos, aqui no versículo 15, para o que todos os quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver, não mais para si mesmo, mas para agradar a si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou por eles. Portanto, deixe de ficar avaliando os servos de Deus pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Assim, nossa, aquela pessoa da sua igreja, ela comenta alguma coisa, você não tem que avaliar pelo que os outros pensam e o mundo pensa, tem que avaliar pelo que Deus vê em nós. Tem pessoas que estão, mas não são. Eles estão mal, mas não são maus. Né? E quem sabe disso? O próprio Jesus falou de Saulo. Né? Esse aí é um servo meu, não, esse aí é o perseguidor da igreja, não, é um servo meu. É escolhido. Ok?
Então, na verdade, lá em 1 Coríntios também 15, fala sobre isso, amados. Que convém que isso que é mortal se revista de imortalidade. E o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Nós teremos um corpo igual de Cristo. Aqui está escrito. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhe imploramos como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece. Reconcilie-se com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele tornássemos justiça de Deus. E lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, não vou ler, porque é extenso a palavra, a mensagem do 15, capítulo 1 Coríntios 15, do 12 até o de 42, desculpa, até o 55. Você leia lá depois, você vai ver que esse corpo, alguns vão ficar no pó e vão retornar do pó. Se você estiver vivo quando Cristo voltar, você vai sofrer essa metamorfose instantânea, isto é, seu corpo que é mortal, ele se transformará num corpo imortal, incorruptível. Nunca mais haverá doença, dor, sofrimento, nossos sentimentos serão perfeitos. A Bíblia diz que você não vai precisar perguntar nada, porque tudo que você vê, você vai saber. Então, esse ser perfeito é depois da ressurreição. E aonde estiver um corpo, ali ele vai voltar à vida. Perguntar, mas como o professor falou, quem pode imaginar Deus pegar pozinho que foi jogado lá? Tem uns que jogam pó do avião, né? Do corpo do avião, para no céu, o carro desaparece. Não, para Deus, a aparência que ele quis mostrar no exemplo do vale de ossos secos. Quantos anos estava, quantos séculos estava ali? Deus falou, é possível voltar à vida esses ossos? O profeta disse, o Senhor sabe. É isso aí, o Senhor sabe. Como? Isso não se explica, isso se confia. Se Deus falou, é verdade. Amém? Deus abençoe. Amém. Tem alguma pergunta mais? Ou... Não. Nós que já estamos mais falando para cá, a gente tem que saber essas coisas melhor, né? Não, porque assim, né? O corpo desgrada, né? Não tem nem pó nem nada, né? A moçada aqui nem pensa nisso, nem pensa falar assim. Nem pensa. Tá longe. Mas quando vocês pensarem assim, dá uma chegadinha no cemitério. Dá uma lidinha nas lápides. Mas que Deus abençoe, amados. A melhor situação que você e eu podemos entender na nossa vida é quando você creu em Jesus, passou da morte para a vida. Teremos a ressurreição para a eternidade com Ele. A maior tristeza da vida é alguém saber que morreu. Se morrer, não tem esperança. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Deus abençoe. Pai querido, mais uma vez agradecemos a Ti por essa tão maravilhosa lição que aprendemos a respeito do nosso corpo. Embora, ó Deus, o inimigo tão raivoso que é contra nós, porque somos a Tua imagem e semelhança, ele quer destruir, meu Deus, a dignidade humana, destruir, Senhor, o caráter e inverter todos os processos normais da vida e fazer com que o homem perca toda a dignidade, todo o respeito, que as famílias, Senhor, se dilacerem, que tudo aconteça para a destruição da humanidade, pois ele é nosso inimigo. Mas, ó Deus, Tu és maior. Tu és o Senhor de todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. E o inimigo, Senhor, ele não é igual, nem quase igual ao Senhor. Ele é uma criatura. E ele está sob o Teu domínio também. Ele só chega até onde o Senhor permite. Te pedimos que o inimigo não chegue nos nossos filhos. Que essa nova moralidade do mundo não chegue até a nossa família. E se alguém da nossa família está desse jeito, Senhor, tira de lá desse poço, desse abismo, Senhor.
Repreenda todo o mal, toda a obra do inimigo e dar a nós essa alegria da salvação. Sempre para a nossa família também ser salva. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.